Boa tarde, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para dar início à continuidade do módulo de oncoginecologia, dessa vez falando sobre a sobrevida da mulher com câncer ginecológico. Na aula passada tivemos a oportunidade de conversar sobre fundamentos de enfermagem, fisiologia, anatomia, humanização no atendimento, e hoje nós vamos falar sobre sobrevida. Fizeram também um exercício reflexivo sobre histórias de pacientes com câncer. Então, vamos começar pela definição que o dicionário traz a respeito do que é sobrevida ou sobrevivência, não é? Então, o dicionário diz que é a continuação da vida para além do suposto ou do esperado. E traz um exemplo aqui: estava muito doente, sem esperança de sobrevida. Então, a sobrevida tem algo a ver com o prolongamento, com o acréscimo de tempo, tem a ver com a duração de alguma coisa. Então, aqui ele traz até como exemplo uma vitória, né? A vitória de um time faz com que eles sobrevivam a um campeonato. Então, quando a gente olha para essa definição que o dicionário traz sobre sobrevida, a gente percebe que a gente está diante de uma fala que é uma fala de um dicionário que traz uma definição popular. É uma definição de leigo, não científica, não fundamentada na bioestatística, porém, no entanto, ela vai nos ajudar a compreender o termo e por que ele é utilizado na análise de sobrevida. Percebe-se então que há no termo o sentido de observação e análise, continuação, prolongamento e desfechos. Alguma coisa acontece, esperança de vida, havia possibilidade de morte. Estão ocorrendo fatos relacionados ao tempo, sempre incluindo tempo no termo sobrevida ou sobrevivência. A gente pode levar até mais para um popular, mais popular ainda, que diz que quando alguém sobrevive, sobrevive a algo. Se sobreviveu a algo, é porque havia possibilidade de sucumbir, ok? Então, quando a gente fala de sobrevida, a gente está falando, relacionando a uma observação de uma trajetória durante um tempo, a grosso modo falando. Então a gente pode perceber nessa figura que coloquei pessoas andando num caminho e alguém anotando o que está acontecendo com cada uma delas durante a sua trajetória. Durante essa trajetória pode acontecer N coisas, pode-se estar observando quem consegue chegar do outro lado, com quantos passos, qual o batimento cardíaco durante a trajetória, pode-se estar observando até algo do mercado comercial, se o tênis é o mais adequado, e quando chegar no final dessa trajetória vai se observar como é que está se configurando a estrutura do pé desses transeuntes, enfim. Essa trajetória, ela mostra que podem existir durante a observação muitas variáveis. Elas podem ter aspectos relacionados à saúde ou de outras naturezas. As variáveis, então, elas se derivam da história natural da doença, de um modo geral, quando a gente está falando de saúde. Dentro dessa perspectiva, o conceito de saúde, de história de saúde, vai ser muito importante para a gente. Então, a gente vai dar uma olhadinha, uma pincelada, vamos relembrar um pouco a respeito do que pensam
Livre e Clark a respeito de saúde. Todos nós já ouvimos falar disso. Um dos conceitos clássicos desse processo foi dado por Livre e Clark, que define a história natural da doença como um conjunto de processos interativos que compreendem as interrelações do agente etiológico, aquele que causa a doença, do susceptível, que seria, nesse caso, o homem, e do meio ambiente, que é o local onde o agente suscetível se encontra e o agente etiológico também, passando desde as variações ambientais biológicas que criam o estímulo patógeno até a resposta do susceptível a este agente e que pode levar o indivíduo à doença, à invalidez, à recuperação ou à morte. O processo de saúde, doença, ele é constituído de duas etapas: etapa de adoecimento do indivíduo e de uma etapa que é prévia ao aparecimento da doença. E nesse período prévio ao aparecimento da doença, é possível que a gente possa fazer alguma coisa para que o indivíduo não adoeça. E a história natural da doença, então, segundo Hochschild, 2013, a história natural da doença ela vai se desenvolver em dois períodos sequenciais. O período pré-patogênico, que é o período que ocorre antes da doença acontecer, e nesse período acontecerão os estímulos que podem ser multifatoriais e que, dependendo da vulnerabilidade, poderão desenvolver a doença ou não. Lembra-se daquela figura do colo do útero da aula passada? Então, trouxe essa figura onde haviam 4 fases e incluía a fase pré-patogênica, a fase pré-câncer e um colo sadio, né? Então aí atua um fator de risco ambiental, físico, químico, biológico, o sociocultural, cuja associação com a intensidade, o poder de agressividade e a defesa orgânica poderão causar a doença. E daí esse colo normal, o colo normal, ele pode ser cuidado com fatores de proteção para que a doença não ocorra. Que fatores seriam os fatores de proteção? Se o fator de risco é o HPV, seria evitar o HPV. Como se evita o HPV? Diminuindo a quantidade de parceiros, utilizando o preservativo, que embora não dê 100% de proteção, é um agente, ainda um agente protetor, usando as vacinas, fazendo o preventivo, estaremos prevenindo o aparecimento da doença, impedindo que ele saia dessa fase pré-patológica para uma fase patológica. Ok? Entendido? Então, a vertente patológica, o período patológico, então, vai ser a extensão do período do processo patológico, associado ao tempo, com interações fisiológicas e histológicas. O estímulo susceptível, então, o estímulo ao indivíduo e as alterações bioquímicas, os sinais e os sintomas vão caracterizar o período patológico, o período da doença. A vertente patológica, então, se refere ao período onde ocorrem as alterações no organismo, no período de patogênese, ok? O processo vai se iniciar, então, com a interação do agente agressor, provocando alterações. E a força de resposta do organismo do indivíduo às alterações provocadas pelo agente agressor poderão provocar manifestações clínicas em graus variados, de pessoa a pessoa, podendo variar de sintomas não suscetíveis
a sintomas severos. Assim, a fase patogênica, ela pode ser aguda ou crônica. E ao fim da fase patológica, acontece o desenlace, né? Toda história tem um fim. E esse desenlace, ele vai estar relacionado ao horizonte clínico. Que seria esse horizonte clínico? Seria o tratamento, seria a reação do indivíduo ao tratamento, seria o acesso ao tratamento. Tudo isso está relacionado nesse horizonte clínico. E esse desenlace, ele vai ser caracterizado pela possibilidade de regressão do processo patológico, gerando cura através da remoção dos fatores causais, havendo convalescência e a saúde por consequência. Porém, pode não acontecer a cura e acontecer a cronicidade, a invalidez ou até mesmo a morte. Então, a abordagem sistêmica de saúde, ela vai fazer com que a gente possa compreender os modelos de atenção e, através desses modelos de atenção à saúde, é que se formarão os protocolos, os modelos de atenção, não, as linhas de cuidado à saúde. Então, se a gente, olhando para essa figura, se a gente começa do maior, da organização, que é a organização social, a rede de apoio familiar, os fatores de proteção individual, a ação celular parece ser a mais fácil. Guardado as devidas proporções, doença a doença, né? Quando nós lidamos com doenças cuja história é individual, ela é conhecida. Então, essa ação da sociedade, da família e do indivíduo, ela vai estar no comportamento, nos hábitos, na poluição, na ação química, na ação física, nos raios do sol, na poluição. E, finalmente, todas esses fatores de riscos vão ocasionar um dano no órgão e na célula afetada. Então, essa abordagem sistêmica da saúde é o que se utiliza para um gerenciamento em saúde. E quando a gente fala de doença oncológica, nós percebemos, desde a aula passada, quando falávamos de itinerário terapêutico, de acesso à saúde, que na alta complexidade, que é a área em que vocês vão atuar enquanto especialistas, sendo que há possibilidade também de trabalhar na atenção básica e na atenção secundária, para a gente, nessa fase de alta complexidade, nós vamos atuar com pacientes que já vão chegar aqui com o diagnóstico. E do diagnóstico até o tratamento, há uma trajetória importante. Depois do diagnóstico é feito o estadiamento, são feitos os exames pré-tratamento e depois dos exames pré-tratamento e do tratamento, haverá a remissão, a recidiva, a fase paliativa e o óbito. Então, toda essa trajetória são objetos de pesquisa. Trouxe essa trajetória só para vocês pensarem, porque vão fazer TCC, muitos vão fazer o mestrado, o doutorado. Toda essa trajetória fomenta a possibilidade de sobrevida. A sobrevida do diagnóstico até o início do tratamento. O início do tratamento está começando com 60 dias após o diagnóstico. É uma trajetória importante para se observar. O tratamento, do tratamento até a remissão, quanto tempo leva? A recidiva, a avaliação, o óbito, isso é muito importante, né? Na alta complexidade, no dia a dia e para a sociedade. E aí,
Finalmente, nós vamos chegar ao conceito de sobrevida, que é o conceito que eu trouxe da Fiocruz. É análise de sobrevivência, também chamada de análise de sobrevida. Ela é utilizada quando o tempo é o objeto de interesse, seja ele interpretado como tempo até a ocorrência de um evento ou risco de ocorrência de um evento por uma unidade de tempo. Essa técnica ela é utilizada quando se quer analisar um fenômeno em relação a um período de tempo. Isso é, o tempo decorrido entre um evento inicial e um evento final, ou também podemos chamar esse evento final de desfecho. Por exemplo, o tempo decorrente da contaminação por HPV 16 e 18 e o aparecimento da lesão precursora. Nessa análise, nós acompanharíamos, então, as pacientes infectadas até o aparecimento de uma lesão, considerando a remissão e os cofatores como os desfechos prováveis durante essa trajetória de observação. Os resultados, tanto de lesão como de remissão, seriam úteis para o planejamento de saúde. Tudo bem? Até aqui? Então, a sobrevida é um conceito derivado de um procedimento analítico específico e relaciona-se sempre tempo e evento, e vai medir o tempo entre o início da observação até a ocorrência do evento. Ok? Trouxe aqui uma figura onde a gente vê uma seta, onde poderíamos considerar cada depressão dessa seta como um evento. Então, por que utilizar a análise de sobrevida? A análise de sobrevida é importante quando o tempo entre exposição e evento é um interesse clínico. Em estudo realizado sobre câncer de pulmão por Ferreira, em 2016, a sobrevida em 5 anos entre pacientes com tumores menores que 1 centímetro foi de 85%, contra 52% entre aqueles que os tumores eram maiores que 5 centímetros. Dos pacientes desse último grupo, o grupo de alto risco, que tinha os tumores maiores que 5 centímetros, aproximadamente metade estava morta em 5 anos. Porém, saber que a sobrevida após 2 anos foi de 70% é também clinicamente relevante. Para doenças altamente letais, como o câncer metastático, um subgrupo submetido a um novo tratamento pode ser vantagem de sobrevida nos primeiros 3 anos, mas a mortalidade será semelhante após os 5 anos. Então, esse achado de que 70% dos pacientes, mesmo com um diagnóstico inicial de um tumor com mais de 5 centímetros, estavam vivas após 2 anos, dá a chance do experimento de novas tecnologias. Aqui nós temos um gráfico que mostra a sobrevida para pacientes com os tumores que vimos na pesquisa do Ferreira, né, com 5 centímetros na linha contínua, e aqueles tumores com menos de 1 centímetro na linha pontilhada. Na vertical, a sobrevivência, e na horizontal, o tempo que esses pacientes estiveram vivos, né? Então, 2 anos, aí aqui a gente vê na marca de 50% para os pacientes com tumores de 5 centímetros. E na linha pontilhada, quase chegando em 100%, mas haviam, na verdade, esqueci o valor, voltou atrás, 85% de pacientes aqui em 5 anos, ok?
A taxa de sobrevida, então, ela não prevê quanto tempo cada pessoa viverá, mas ela permite entender a probabilidade de sucesso do tratamento, que são taxas. Taxa não é individual, taxa é sempre coletivo, né? É aquela conta que se faz de quem está doente sobre de quem não está doente, a população não doente, vezes 10.000, vezes 100.000. Então, as taxas de sobrevida elas são baseadas em resultados anteriores de um grande número de pessoas que tiveram a doença, mas não se pode prever o que vai acontecer em cada caso específico. Então, existe um consenso internacional padronizado para discutir prognóstico de câncer. E esse consenso, ele diz que a taxa de sobrevida em 5 anos se refere à porcentagem de pacientes que vivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico da doença. E aqui temos um quadro de sobrevida da mulher com câncer ginecológico em 5 anos, conforme o estadiamento ao diagnóstico. Para esse quadro de análise de sobrevida ou sobrevivência de neoplasias malignas da pelve feminina, foram considerados os tipos de câncer, o estadiamento ao diagnóstico. Sendo que o estadiamento ele geralmente é apresentado com características bem abrangentes para cada tipo de doença. O colo do útero tem lá suas especificidades, 1A, 1B, 2B, vai até o 4. O corpo do útero também segue essa mesma tendência. O câncer de vulva é 1, 2 e 3. O câncer de ovário tem subdivisões. Então, eu resolvi não utilizar nem a FIGO, nem a TNM, nem a UICC, para que a gente pudesse abordar esse assunto de sobrevida de uma forma mais simplificada. Então, nesse quadro, eu utilizei o Guia Resumido de Estadiamento, que é da Sociedade Americana, que ela caracteriza o estadiamento de uma forma bem simplificada, que é no tumor localizado, regionalizado e à distância, né? Então, o tumor localizado é aquele que está restrito ao órgão, o regional é a extensão a órgãos adjacentes, podendo incluir linfonodos, e a distância ou distante é a disseminação para órgãos ou sistemas distantes. Então, tomando aqui por base o colo do útero, a gente percebe que quando o tumor é localizado, o paciente, 92% das pacientes estão vivas em 5 anos. Já quando ele é regionalizado, 56% apenas estão vivas em 5 anos. E quando ele é distante, somente 17% estão vivas em 5 anos. Quando a gente toma o tipo de câncer corpo do útero, nós vamos ver que a localização, que o tumor restrito ao órgão, que é um localizado, ele atinge com o óbito 96%. Eu digo, estou falando há muito tempo, já não estou falando as coisas da maneira que deveriam, vocês me desculpem. O corpo, as pacientes com tumor no corpo do útero localizado, elas têm uma possibilidade de 96% estarem vivas em 5 anos. Se ele for regional, 70% estarão vivas em 5 anos. Se ele for distante, somente 18% estarão vivas em 5 anos. E quando a gente compara o colo do útero com o corpo do útero, a gente percebe que a doença no colo do útero ela é mais letal do que a doença no corpo do útero. Veja que uma paciente com tumor no colo do útero localizado em 5 anos, 92% estarão vivas.
E no corpo do útero, 96% estarão vivas. E o número também é maior no corpo do útero de possibilidades de vida em 5 anos no regional e na distância também, embora seja um número bem menor. Então, a letalidade do câncer do corpo do útero é maior do que do corpo do útero. O câncer de vulva, 86% das mulheres com tumor localizado estarão vivas em 5 anos. Se a doença for regional, 54% estarão vivas, bem menos do que no corpo do útero e do colo do útero. E se a doença for à distância, 16% estarão vivas em 5 anos. E quando a gente trata do câncer de ovário, a doença localizada configura 92% de chance de estarem vivas se o diagnóstico for com a doença localizada. Se o diagnóstico ocorrer com doença regional, 75% estarão vivas em 5 anos. E se for a distância, 30% estarão vivas em 5 anos. Daí a gente começa a perceber que essa leitura, essa trajetória de diagnóstico até a remissão da doença, até estar vivo em 5 anos, ela passa pelo momento em que o diagnóstico é realizado e que o tratamento se inicia. Isso é muito importante, porque todos esses fatores eles vão interferir no prognóstico e na sobrevida. Então, fatores físicos e sociais e demográficos vão interferir, o estadiamento da doença ao diagnóstico, o tipo histológico, se ele é mais agressivo ou menos agressivo, o acesso à rede de atenção oncológica, o curso do tratamento de antineoplásico, as complicações que surgem durante o tratamento, ocasionadas pelo tratamento ou até mesmo pela doença, as comorbidades, estariam incluídas também nessas complicações, e a recidiva da doença como um fator de interferência, como uma variável nessa sobrevida. E todas as situações subjacentes que aparecem na fisionomia dessas pacientes que aqui estão representadas nesses slides. Então aqui a gente já percebe que a qualidade de vida é algo muito importante a ser observado, né? Então, esses fatores e essas variáveis, elas vão interferir na qualidade de vida, porque estamos percebendo em todo o tempo que o câncer tem avançado, apesar da estrutura organizada e equipada tecnologicamente para combatê-lo. As pacientes ainda são diagnosticadas em estágios avançados, onde a expectativa de vida é bem reduzida. Existem lacunas a serem preenchidas na parte gerencial, na promoção da qualidade de vida, durante a sobrevida ou sobrevivência. Sobreviver, como havia dito, é sobreviver a algo. Sobreviver a um câncer envolve uma série de coisas, como esses fatores que interferem no prognóstico, ok? Então, eu gostaria de conversar com vocês agora sobre o exercício que foi realizado. Esse exercício foi bem interessante. O exercício de reflexão crítica que fizemos sobre a Margarida, a Miriam e a Denise, vai nos levar a perceber que há muito mesmo a se fazer, a ser pesquisado também, né? Para que hajam evidências nas intervenções de enfermagem. Nós precisamos buscar evidências na nossa análise crítica, na nossa observação. Os casos eram todos casos fantasias, né? Mas quando nós discutimos em turma, é bastante enriquecedor quando isso é feito ao vivo. É muito mais interessante. Nós formamos grupo, cada um diz aquilo que percebeu. Enfim, é um momento muito interessante.
No entanto, apesar da aplicação ter sido feita nesse modelo online, o resultado das atividades foi muito interessante, foi muito rico, e vou trazer aqui algumas coisas que vocês colocaram nos casos de Margarida, Miriam e Denise, que foi uma reflexão crítica bastante interessante, onde vocês apontaram para o diagnóstico de enfermagem. Embora tenham colocado de uma maneira informal, a maioria colocou coisas muito interessantes. Eu trouxe aqui algumas falas de vocês, as falas de vocês que foram mais recorrentes. Então, a primeira é ignorância por desconhecimento da gravidade do problema. Olha isso. Um diagnóstico surgiu aí. Conhecimento deficiente, que é a interferência de fator social no acesso aos recursos. Caberia esse diagnóstico nessa observação que foi feita na atividade de vocês quando vocês falavam do caso da Margarida, não é? De verdade, houve um conhecimento deficiente. Essa ignorância está sendo caracterizada como isso. Ela tinha um fator social que a impedia de utilizar os recursos e também de reconhecer as observações obter o conhecimento sobre a doença e o tratamento, e até mesmo sobre a rede de atenção. Outra coisa que foi colocada foi as falhas na rede de apoio, que se traduz em processos familiares disfuncionais. Os processos familiares disfuncionais, eles são caracterizados pela ausência do papel da família como apoiadora da Margarida, bem como relacionamentos e sentimentos que surgiram no decorrer da história da Margarida. E o enfrentamento estava em várias atividades. Um enfrentamento ineficaz, que é a incapacidade para utilizar recursos disponíveis, e desperta um sentimento, que é o sentimento de impotência, né? Que vai gerar a vergonha e o tabu, que também apareceu nas atividades de vocês. A vergonha e o tabu são respostas à ameaça percebida e que é reconhecida pela consciência. E foi exatamente o que aconteceu. Margarida reconheceu o que estava acontecendo, reconheceu a sua falha, embora involuntária, e ficou com vergonha do que estava acontecendo. Outra coisa que ficou bastante evidente é o conhecimento de vocês a respeito da dor, quando vocês colocam dor física, emocional e espiritual. Porque de verdade a dor, ela é uma experiência sensorial, né? Se eu ia falar sensitiva, é uma experiência sensorial desagradável, que ela é associada a dano tecidual real ou potencial. Só que esse dano, ele pode ser físico, mas ele pode ser descrito como físico, como na verdade ele é emocional, quando na verdade ele é espiritual. Quem nunca sentiu ou soube de alguém que sentiu uma dor muito grande pela perda de um ente querido, pela perda de um emprego, a somatização de sinais e sintomas de dor pela perda de um namorado, de um relacionamento, até entre aspas aqui, é só uma brincadeira, a famosa dor de cotovelo, né? Que é aquela dor de perda de relacionamento. São dores, e são dores que precisam ser valorizadas, né? E outra palavra que surgiu foi a infertilidade. O termo se enquadra no domínio de autopercepção e enfrentamento, que é a tolerância ou intolerância. Nesse caso, está relacionada à frustração causada sobre a infertilidade, sobre saber da infertilidade, né? Esse termo é um termo de autopercepção. Outra coisa interessante que todos colocaram, que a doença
que ela tinha, era o câncer de ovário, ficou bastante caracterizado na fala de vocês, que era uma doença avançada, pelo sinal que ela apresentava, não inespecífico de inicial da doença, mas pelo volume abdominal. Outra palavra que apareceu com bastante frequência foi o acolhimento. Ele apareceu em todos os exercícios. Em algum momento aparecia acolhimento. E eu achei muito agradável esse aspecto. Achei muito importante que esse grupo de profissionais seleto, que são vocês, estejam se importando com o acolhimento. Porque de verdade é uma ferramenta da humanização, mas que favorece a formação de vínculo profissional e de vínculo de referência com o paciente, né? Daí a gente chega aqui no final e eu pergunto: e nós? O que podemos fazer para contribuir enquanto enfermeiros para a mudança dessa situação? Eu creio que não contribuiremos de uma forma singular, de maneira que a gente possa mudar a situação. Nós podemos contribuir para minimizar o dano causado por essa doença na sociedade, no cidadão, na família, no SUS. Algo a gente pode fazer. E esse algo está de verdade associado ao acolhimento que vocês falaram, né? No sentido de acolher, não estou falando de comodidade, de conforto, mas no sentido de resolução das demandas que nos couberem, né? Nossa contribuição, ela é no cuidar, no ensino, atualizando, se promovendo, educando em saúde, nos espaços que nós possamos vir a ocupar, que eles sejam espaços de empatia durante o cuidar, que possamos pesquisar, nos valorizarmos, ou melhor, buscar reconhecimento profissional, pessoal e até mesmo financeiro, nos dedicando à causa do câncer no Brasil. Eu acho que isso é uma baita contribuição de cada um de nós para que esse quadro vá se deteriorando, esse quadro de dano se deteriore e se forme um quadro melhor, mais sadio em todos os seus aspectos. Então, eu termino aqui minha participação nesse módulo. Desejo a todos sucesso na residência, na vida profissional, na vida pessoal. Melhores dias virão após essa pandemia. Coloco-me à disposição para contribuir no curso de residência de vocês com aquilo que vocês necessitarem que esteja ao meu alcance. Já tem meu telefone, já tem meu e-mail e aqui vou deixar apenas uma frase que eu achei bastante pertinente para a nossa profissão, para a nossa atuação e para o acolhimento, que foi a base de tudo que nós conversamos desde a conversa que tivemos sobre fundamentos de enfermagem até aqui. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você ficar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Boa tarde.